Nós saudamos a toda a igreja, aos que estão ligados conosco, com a paz do Senhor. Nós vamos dar início a este culto de glorificação ao Senhor, pelo casamento da Esther e do Pedro. E gostaríamos de convidar os que puderem estarmos de pé neste momento. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar ao Senhor. Senhor Deus, nós clamamos a Ti pelo poder do sangue de Jesus e entramos na Tua presença para Te glorificar pela vida do Pedro, da Esther, por tudo que o Senhor fez. Mas Deus, os Teus filhos vieram, Senhor, para pedir uma bênção. A bênção do Todo-Poderoso. A bênção na casa deles. Ser propício a abençoar a Deus e a estabelecer nessa casa o altar a Deus vivo. E que durante todo este momento de comunhão, de adoração, o Teu nome e somente o Teu nome seja glorificado. Que os Teus anjos possam se juntar a nós nessa adoração verdadeira, em nome de Jesus. Assentados, vamos cantar juntos. Quando entrei neste lugar. Todos juntos. Quando entrei neste lugar, senti Sua presença. Eu sabia que é lugar onde habita o pois este é o templo de Deus, Jeová amado. Nós estamos em Sua Graças a Deus. presença, em santo lugar. Todos juntos. Nós estamos
somente a irmã. Na presença do Senhor há gozo imenso, e a seus pés a paz da alma encontrará. Todos. Se estás em dúvida, eu sei, só Ele é a resposta. Nós estamos em Sua presença, em santo Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus. A palavra nos ensina que não há dia novo para o Senhor. Esse dia já era conhecido do Senhor antes da fundação do mundo. Antes que Pedro nascesse, Esté viesse a nascer, Deus já tinha estabelecido esse dia. Como disse o salmista, esse foi o dia feito pelo Senhor, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. O Pedro e Esté trazem em comum o fato de que ambos já nasceram nos braços do Senhor. A infância de Esté, a infância de Pedro, envolve uma igreja, envolve aulas bíblicas, envolve experiências com o poder da oração. Os dois se conheceram quando fizeram o principiante. Eram mais novos do que hoje ainda. E lá, amigos comuns se conheceram. Se conheceram na fonte das águas. E eles voltariam, ficaram amigos depois de muito tempo, voltaram a fazer juntos o sétimo período. O sétimo período. Quando realmente algo mais concreto aconteceu. E um dia após a madrugada, a Esté foi aos pés do Senhor perguntar se aquilo
procedia do Senhor. Senhor, isso vem do Senhor. E ela ali ajoelhada na madrugada, ela abriu a palavra e Deus falou com ela. E este varão será um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade. E quem conhece o temperamento do Pedro entende esse versículo, o que traz calma, o que traz tranquilidade. Assim, hoje Esther e Pedro não estão assumindo só um compromisso um com o outro, mas ambos assumem um compromisso com o Senhor, porque este dia, porque este casamento foi profético. Antes de nascer, tudo já estava estabelecido para nesse dia todos nós juntos glorificarmos ao Senhor, porque mais um lar está nascendo na sua presença. Tu me sondaste, me conheces. Glória a Jesus. Conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei do teu Espírito, e pra onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alma, se abisar do mar, até ali a tua mão me guiará. Tua destra me Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Se disseste as trevas e a noite se ao Glória a Jesus. são iguais pra ti. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. O apóstolo Paulo escreveu que existe um mistério no casamento. Paulo escreveu assim: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Digo-vos um mistério: Cristo é a igreja. Qual é o mistério do casamento? É porque o casamento é uma profecia. Pedro e Esté hoje estão profetizando um grande casamento. Jesus e a igreja. Observem, a Esté passou a vida inteira se preparando para esse momento. Hoje também passou um bom tempo se preparando. É a igreja. A igreja, desde o seu início, ela está se preparando, porque um dia ela vai se encontrar com Jesus nas nuvens com poder e grande glória. E houve algum momento hoje do dia em que a Esté ficou pronta. Os profissionais disseram: eu estou pronta, podemos ir. A igreja diz isso agora. Ela está pronta. Ela passou 2000 anos se preparando. Se Jesus voltar hoje, há uma igreja que vai ser arrebatada, que está pronta, adornada com santidade, com dons espirituais. Meus irmãos, isso aqui é uma profecia maravilhosa. Pedro ficou esperando ali. Pedro ficou aqui no altar esperando, no púlpito. Ele foi ao encontro. Ele foi até lá para entrarem juntos. E isso também foi profético, porque a palavra diz isso, que Jesus romperá os céus com milhões dos seus anjos. Ele vem buscar a igreja, mas que ele não vai vir na terra. Ele sai das recâmaras celestiais e fica nas nuvens, e os anjos vão buscar os escolhidos de Deus, os 4 ventos da terra, e a igreja vai subir, e ela vai se encontrar com Jesus nas nuvens. Ele sai do céu para recebê-la, e ambos, Jesus e a igreja, vão entrar juntos na eternidade. O céu vai parar, o céu vai estar em louvores, Deus Pai vai estar aguardando. Essa é as bodas do Cordeiro, e todos que foram convidados para este casamento, em nome de Jesus, nós te convidamos para as bodas de Jesus na eternidade. Prostraram
São chegadas as bodas do Cordeiro e sua esposa pronta está, revestida de linho fino que resplandece. Porque o linho são as justiças dos santos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Os varões. Porque deram a Jesus o Cordeiro, Filho de Deus, que vigiarão e orarão e vencerão. Glória a Jesus. São palavras de Deus. Maravilha. É breve. Glória a Jesus. São palavras de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Maravilha, Senhor. Glória a Jesus. Nós gostaríamos de convidar a todos a estarmos de pé para lermos a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 6, 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Fala sobre a glória da segunda casa. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos.
A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Assentados. Como todos perceberam, Pedro, Esther, o texto, a profecia, pelo ministério do profeta Ageu, fala de duas casas. A glória da primeira casa e a glória da segunda casa. Ambas foram abençoadas pelo Senhor. Ambas, Deus deu a sua glória. E antes de entrar no sentido profético do texto, entender a parte histórica. Que casas são essas? São casas que foram edificadas ao Senhor dos Exércitos. Por isso o texto é perfeito para hoje. Porque a Esther e o Pedro propuseram no coração deles, edificaram a casa ao Senhor. E todas as vezes que lá alguém clamar, no seu lar, Pedro, no seu lar, Esther, Deus ouvirá no céu e responderá na terra. A primeira casa, o profeta está se referindo ao templo em Jerusalém, que foi construído por Salomão. Salomão em toda a sua glória, como disse o Senhor Jesus, em todo o seu esplendor. O templo que tinha vários pátios, os pátios das mulheres, muito maior que o tabernáculo. Os pátios das mulheres, os pátios dos gentios, 10 candelabros, 10 mesas dos pães. A glória, havia uma pia com 12 touros. E todo Israel subia a esta casa, levando as suas oblações, a sua adoração. Quando o profeta fala de uma segunda casa, é porque essa foi desfeita. E depois com Esdras, com Neemias, Zorobabel, Ageu, Neemias, eles reconstroem a segunda casa. E aí o Senhor vem e confirma: a minha glória também vai estar nessa casa. E ali o Senhor estabeleceu a presença dele e fez pacto com Israel. Fez pacto com Israel. Como hoje o Senhor faz pacto com a vossa casa. Pedro e Esther, o vosso lar vai ter um pacto com Deus. Pacto com Deus. E é interessante, meus irmãos, ainda falando no sentido familiar, não fala de uma terceira casa. Não há profecia. Até depois, Herodes vem, reconstrói, mas o Senhor não fala daquilo. Fala da primeira casa e fala da segunda casa. Porque esse é o desejo de Deus para o homem, que na sua existência ele tenha duas casas. Nós não ignoramos que há exceções, a própria Bíblia fala de exceções, de certos limites quando são ultrapassados. Mas nós estamos falando aquilo que é o desejo do Senhor, aquilo que é o propósito do Senhor, é que o homem venha ter na sua vida duas casas. A primeira casa é a casa dos pais, onde ele nasce, onde ele cresce, onde ele é educado. No vosso caso, onde se aprende a fé, onde se aprende a ajoelhar e a orar a um Deus que você não vê, mas que está te ouvindo. Onde você cresce e a Bíblia faz parte do dia a dia da casa, porque o lugar principal da casa pertence ao Senhor. E nessa primeira casa também a glória do Senhor está presente. A primeira casa da vossa existência, Deus deu a sua glória. Casa que foi edificada por Salomão, pelo Espírito Santo, figura do Espírito Santo. A primeira casa da vida do homem é a dos seus pais. É onde ele cresce, onde ele tem colo. A segunda casa é quando ele casa. É a casa dele.
E o desejo de Deus, Pedro e Esther, é que essa casa seja eterna. Porque no Senhor, no clamor, não vai ser necessário uma terceira casa. Porque essa segunda, a mesma glória que o Senhor colocou na primeira, o Senhor coloca na segunda e até mais. A glória do Senhor esteve na sua casa, Pedro, quando você cresceu. A glória do Senhor esteve na sua casa, Esther, quando você cresceu. Mas agora a glória do Senhor vai estar na vossa casa. Hoje vocês estão entrando na segunda casa. E quando vocês entrarem, a glória do Senhor já vai estar lá. Neemias, o Zorobabel foi o primeiro aí, depois foi Esdras, depois foi Neemias. Eles gastaram anos construindo, imagina construindo o templo de Jerusalém. Eram pedras lavradas que traziam, era pedra sobre pedra. Esther, Pedro, casamento é uma construção. Vocês estão casados, mas o casamento de vocês vai começar a ser construído agora. A primeira pedra, a segunda. Vocês estão casados, já tem uma casa, mas o casamento vai ser construído com os anos. E a bênção é você ir construindo um casamento sabendo o seguinte: a glória do Senhor está aqui. Por que que a glória da segunda casa é maior que a primeira? Essas duas casas o Senhor nunca comparou uma com a outra. Nós entendemos porque é um fator acumulativo. Porque tudo que você aprendeu na primeira casa, todas as experiências que você tiver na primeira casa, toda a palavra que você recebeu na primeira casa, você leva para a segunda. E na segunda vem coisas novas. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Porque a obra de Deus não vai diminuindo, ela vai crescendo. Até um dia nós estarmos na casa eterna. Hoje está começando aqui uma construção. Interessante que o profeta Zacarias, que também é dessa época, ele fala da primeira pedra que foi colocada. Imagina você começar uma construção de um templo em Jerusalém. Era uma grande obra, né? Era um templo grande. Era uma grande obra. E Deus vai fazer uma grande obra na vida de vocês. E aí o Senhor levanta o ministério do profeta Zacarias para aclamar o povo: lançai a primeira pedra e dizei graça a ela. Não, vocês não vão começar, imagina, botar a primeira pedra, tanta coisa. Não, vocês vão começar a pôr a primeira pedra já glorificando. Vocês vão colocar a primeira pedra já adorando ao Senhor. Pegar a primeira pedra, falta tanto. Não, não é isso não. Deus levanta o profeta Zacarias, pega a primeira pedra, lança a primeira pedra e diz: clamai, graça a ela. O casamento vosso está começando com glorificação. O casamento de vocês está começando e nós estamos aqui dizendo: graça ao Senhor, graça pelos livramentos, graça pelas orações respondidas, graça pela classe dos pequenos, intermediários, adolescentes, graça pelo colo que vocês tiverem em casa. Pedro e Esther lançam hoje a primeira pedra. A primeira pedra está colocada. A construção começou, Pedro. E aí o texto tem um mistério. Porque a primeira pedra colocada tem um mistério, porque todos perceberam? Ele mandou glorificar a pedra. Percebeu? Coloque a primeira pedra e proclamai graça a ela. A pedra era um mistério. Porque a primeira pedra colocada em uma construção era a pedra de esquina, era a pedra angular, era a pedra principal.
todas as demais pedras iam ser alinhadas por ela, e Jesus é a nossa pedra de esquina. Jesus é a primeira pedra desse casamento. Então graça a essa pedra, graças a Jesus nós estamos aqui. Graças a Jesus você se encontrar naquele principiante. Graças a Jesus vocês vão se encontrar muitas vezes de joelhos no vosso quarto. Então graça a ela, a pedra fundamental. Aos pais, a primeira pedra está colocada. Ele é o primeiro, Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. A Ele todo louvor, toda honra, toda glória. E é um fato interessante, Pedro e Esther, que quando os primeiros fundamentos foram colocados, Esdras, o escriba, convocou todos. Lembra muito esse momento, né? Eles iam começar a construção. Então vamos lá começar, alguém colocou? Não, chama todo mundo. Vai começar uma obra nova. Nós vamos começar a construir a casa. Como vocês hoje estão aqui. Com esse sentimento. Senhor, edifiquei uma casa para a tua morada. Vocês vieram fazer isso aqui hoje. E vocês convidaram tudo. Vocês estão igual a Esdras. Chamou todo mundo. Esdras não chama todo mundo. Chamou os levitas, os anciãos, os mais jovens. Todos foram chamados. Porque uma nova obra ia começar. Pedro e Esther chamaram os amigos, os convidados, os parentes. Porque Deus está começando uma nova obra hoje. E estamos aqui para dar graça. Graça a ela, a pedra fundamental. E aí aconteceu um fato, Esther, Pedro. Porque os mais antigos, ou os mais velhos, os mais idosos, que tinham visto a primeira casa, começaram a chorar. Lembrando do passado, lembrando das derrotas de Israel, lembrando da invasão, e começaram a chorar. Mas não era um dia para choro, né? E os mais jovens, que não tinham visto a primeira casa, começaram a jubilar, começaram a louvar ao Senhor. E foi tão forte o louvor, foi tão forte o júbilo, que Esdras fala assim: e a voz de júbilo suplantou a voz de choro. Havia choro, mas a voz de júbilo era tão forte que se ouvia o louvor de longe. Essa mistura, casamento é isso. Casamento tem lágrimas. Vocês são novos, mas tem dia que a gente chora, não é verdade? Tem diagnósticos que nos fazem chorar, tem partidas que nos fazem chorar. Mas casamento também tem júbilo, tem louvor, tem vitória. Vim aqui pregar para os noivos, dizer: casamento não tem luta, era mentira. Não tem choro, tem lágrima, mas no Senhor tem uma certeza: a voz de louvor vai suplantar a voz do choro. Nós temos lutas, mas as vitórias são maiores. As vitórias são maiores que as lutas. O louvor é maior que a dor. O testemunho é maior do que a perseguição. Se vocês pegarem, Pedro, Esther, um casal aqui no Senhor, que teve um casamento no altar, fazer um balanço do seu casamento. Não, eu tive choro, eu tive essa luta, mas eu tive muito mais vitórias. O Senhor fez isso, o Senhor operou isso, o Senhor respondeu aqui, o Senhor curou aqui meu filho, aqui Ele abriu a porta, aqui Ele me batizou com o Espírito Santo, aqui Ele me livrou. No vosso casamento, sendo fiéis ao Senhor, a voz de júbilo, os motivos para glorificar vão ser muito maiores que as provas. E vocês vão poder dizer assim: atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é a nossa pedra angular,
E hoje nesse púlpito, vocês podem dizer: Senhor, estou edificando uma casa ao Senhor. Eu estou edificando uma casa que vai levar o teu nome. Ouve, pois, ó Deus no céu, toda vez que na casa dos teus servos alguém clamar, um louvor for cantado, ouve no céu. Venha, ó Deus, e abençoa a casa dos seus servos. Mas esse louvor, esse texto, ele tem um sentido profético. E aí entra a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria de Deus. Em um texto é a multiforme. Ele fala de várias coisas. Ele fala das duas casas do homem. A dos pais é dele, e não precisa de uma terceira, porque Deus está dando a glória dele. Mas esse texto é uma profecia sobre Jesus, porque a glória estava nas duas casas. A primeira casa é Jesus como homem, o carpinteiro, Jesus de Nazaré. A glória de Deus estava sobre Jesus como homem. Ele abriu os olhos dos cegos, ele limpava os leprosos, ele multiplicava os pães, e todos viram a glória de Deus em Jesus. Mas esse primeiro templo foi destruído. Esse primeiro templo não ficou pedra sobre pedra. E Jesus disse isso acerca do templo, que o templo falava dele. Ele chamou os discípulos assim: derrubai esse templo, e em 3 dias eu o reedificarei. E João escreve: e ele falava do seu próprio corpo. O primeiro templo falava de Jesus homem, a glória de Deus estava sobre ele, mas na cruz ele foi destruído fisicamente. Mas 3 dias depois, domingo de manhã, a porta do sepulcro se abriu, e surgiu o segundo templo, e a glória era maior, porque Jesus surge ressurreto, em corpo glorificado, olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve. Ele aparece aos discípulos, não como homem, mas ressurreto para todos sempre. E a glória era maior. E é esse Jesus que nós proclamamos: graça, graça a Ele, porque Ele venceu a morte, porque Ele é a primeira pedra desta casa. Ele está vivo. Mas esse texto também é uma profecia, Pedro e Esther, da igreja. Esse texto diz respeito a nós. Esse texto é para você, é para você, é para nós, porque nós estamos vivendo a primeira casa e a primeira glória, porque Deus chamou a terra da casa dos homens, e a terra Deus deu aos homens. Zacarias, ele descreve Jesus chegando na eternidade, as mãos perfuradas, e o profeta diz que é perguntado a ele: que feridas são essas nas tuas mãos? Ele diz: são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Ele chama a terra da casa dos homens, porque Deus nos deu a terra para morarmos, para fazermos habitação. A igreja vive a primeira casa, e essa primeira casa não está vazia, porque a glória do Senhor está sobre a igreja. A igreja recebeu o Espírito Santo, ela recebeu dons espirituais, ela recebeu a graça, ela recebeu o poder do Espírito, recebeu a palavra. A igreja é a primeira casa, a igreja é visível. Mas um dia essa casa vai se desfazer, e tem outra casa nos esperando. A segunda casa da igreja é maravilhosa. A segunda casa da igreja é eterna. Na segunda casa da igreja nunca vai ter velório, nunca ninguém morre, não se compra nada, mas lá tudo é perfeito.
lá é só louvor, lá não há lágrimas, lá não há partidas, lá não há perdas. Nós estamos indo para a segunda casa, e a glória da segunda casa é muito maior, porque na primeira casa nós adoramos sem ver, na primeira casa bendizemos sem ver. Lá nós vamos adorar, mas nós vamos ver o Senhor na nossa vida. Nós vamos poder nos prostrar diante do trono e lançar a coroa da vida sobre ele e dizer: digno é o Cordeiro. Daqui a pouco, não falta muito, e o Senhor fará tremer os céus, a terra vai tremer, as nações vão tremer. Sabe por quê? Virá o desejado das nações. Aleluia. Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer o céu e toda a terra, todo o mar e a terra seca. Farei tremer nações e enfim virá o desejado das nações, e eu encherei assim este lugar com minha glória, encherei este lugar, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor. Todos juntos. Minha é a prata e meu ouro, assim diz o Senhor. E a glória desta casa enfim excederá a glória da primeira. Neste lugar darei a minha eu encherei assim este lugar com minha glória, encherei este lugar, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos. Sim, este lugar, com minha glória, encherei este lugar, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor Jesus. Glória a Nesse instante, os noivos vão estar de joelhos para a imposição de mãos, e convidamos a igreja a estar de pé. Edifiquei uma casa para a tua morada, um lugar para a tua eterna habitação.
glorificado. Senhor Deus, os teus servos propuseram em seus corações edificar uma casa para ti. Uma casa que vai levar o teu nome. E que nessa construção, que nessa jornada eles descubram cada vez mais a glória que pertence ao teu nome. Estabelece neste lar a tua glória, ó Deus. Entra em aliança com os teus servos e ordena sobre essa casa a vida e a bênção para sempre. Que nos dias quentes da vida eles possam ter o teu orvalho. Que nas grandes tempestades eles encontrem em ti o abrigo. E que nunca os falte a tua voz, a tua correção, o teu conselho, a tua fortaleza. Abençoa-os para sempre. E em teu grande nome dizemos a graça bendita do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a vossa casa e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Pedimos que os noivos possam estar de pé. Antes de sair, Pedro e Esté, o Senhor deu uma revelação, que a oração pela madrugada vai ser um segredo da vossa casa. Nós estamos encerrados, os noivos vão sair inicialmente. Podem ficar, não vou ser lado. Vamos louvar ao Senhor e cantar seu amor, da beleza do seu poder, pelo amor que nos faz viver. Toda
encerrados e a todos a paz do Senhor. Vamos orar pelo grupo. Não é, Geraldo? Orar por eles?